Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, é motivo de alegria estarmos aqui reunidos, a pedido aí do pastor Márcio, na sua ausência, do pastor Davi também, para que pudéssemos ser o mensageiro de Deus nessa noite, na sua vida, para o seu coração. Como o Serginho lembrou aqui, né, dia 2 de setembro vai ser aí o nosso concílio. Já peço que os irmãos estejam orando, me capacitando para que o Senhor me encha com o Espírito, para que eu possa ali responder tudo aquilo que for indagado. Não é fácil não, mas o Senhor dá graça. Amém, irmãos? Queridos, te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo de número 4. Nós vamos ler dos versos de 13 ao 17. Carta de Tiago, está aí logo após Hebreus, bem no finalzinho da Bíblia. Nós vamos ler no capítulo 4, do verso 13 ao 17. Tiago, capítulo 4. Do verso 13 ao 17. Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, pede misericórdia aí. Não todos encontraram. Diz assim a santa palavra de Deus. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que irá acontecer amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Que Deus possa falar ao seu coração, meu irmão, minha irmã, por meio dessa palavra. Amém? Deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos percorrer ainda nesses versículos. E o tema dessa mensagem é a incerteza dos planos futuros. Queridos irmãos, essa carta foi escrita por um homem chamado Tiago. Há muitos debates a respeito de quem foi esse Tiago que escreveu essa carta, mas há um consenso quase que geral de que esse Tiago que escreve essa carta é o Tiago, meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão também de Judas, que escreve aqui uma outra epístola também. Esse Tiago que veio a se tornar o principal líder da igreja de Jerusalém, sendo chamado de uma das colunas da igreja de Deus naquele tempo. Irmãos, e esse texto que nós acabamos de ler nos faz uma advertência muito séria a respeito das nossas vidas. Não podemos nos colocar no lugar de Deus. Nós não podemos nos colocar no lugar de Deus. O que esses comerciantes estavam fazendo era simplesmente tomar o lugar de Deus e fazer tudo o que eles bem entendiam, tudo o que eles bem queriam, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu desejo. A tentação proposta por Tiago isola Deus no lugar que reservou e mantém ele preso naquela caixinha, com exceção nos momentos em que nós nos vemos em um beco sem saída. A tentação de achar que eu e você estamos no controle absoluto das nossas vidas. A tentação de achar que eu e você dominamos o amanhã, dominamos o mês que vem, a semana que vem. Essa é a tentação proposta por Tiago. Poucos são os que admitem colocar Deus lá nos quartos dos fundos, aquele quarto onde quase ninguém abre. Há muitas pessoas
que deixam com Deus a soberania e algumas responsabilidades e se encarregam das coisas simples do dia a dia. Afinal, Deus muitas vezes é transformado por nós em alguém que resolve questões religiosas e morais, ou conflitos internacionais, e todos os assuntos que envolvem a nossa fé. Mas nos assuntos simples do nosso dia a dia, somos nós que dominamos. As nossas finanças, somos nós que dominamos. Para que orar a Deus? Para que Deus vai cuidar das minhas finanças? Deus é transformado então em um programa de fim de semana. Um programa de domingo à noite, que eu e você escolhemos para fazer. Já que não tem nada para fazer, vou participar do culto, vou lá assistir aquele louvor abençoado, assistir uma pessoa falando a respeito da palavra de Deus. Nós cuidamos das coisas que dizem respeito a dinheiro, relacionamentos, decisões da vida profissional, aspectos das quais Deus não precisa se preocupar, contanto que Ele seja o Senhor do nosso coração. Mas essa falsa filosofia, queridos irmãos, encontra-se na ideia de que nós somos senhores do nosso próprio destino. Nós somos mestres em fazer planos para o futuro. E de fato precisamos planejar. De fato precisamos pensar, precisamos calcular, projetar, fazer planos. Afinal, esse é o nosso papel. Muitos prometem no culto da virada, não, esse ano eu prometo largar o vício, largar a comelança, vou fazer uma dieta. E muitas vezes esses planos, esses projetos, eles caem no meio do caminho. Mas o que nos garante que estaremos vivos amanhã de manhã? Quem nos garante que amanhã pela manhã nós acordaremos? Quem é que pode garantir essa coisa, senão o próprio Criador de todas as coisas? E o que eu quero pensar com você nessa noite é como a nossa vida, ela é breve. Como é incerto os nossos planos com relação ao futuro. Olha comigo aí o versículo de número 13, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Querido irmão, Provérbios, capítulo 16, do verso 1 ao 3, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Primeira coisa que eu quero pensar com você é como nós temos certeza dos nossos planos. Olha o que esses comerciantes eles fizeram. Eles planejaram, eles queriam o lucro, mas eles não esperavam em Deus o lucro. Pelo contrário, olha como que nós assumimos o papel de Deus nas nossas vidas. Olha o que eles disseram: hoje ou amanhã. Sabe o que isso significa? É nós quem definimos a nossa agenda. É eu e você que determinamos que dia, que horas, qual momento em que nós iremos fazer tais coisas. Eles ainda continuam dizendo: iremos para esta ou aquela cidade. Queridos, nós escolhemos o nosso caminho. O homem está escolhendo o próprio caminho. Ele mesmo está tomando as decisões de escolher o seu próprio caminho, para onde ir, quando ir. Continua o verso 13: passaremos um ano ali. Esses comerciantes eram tão confiantes em si mesmos, que eles determinaram um prazo de um ano, para que eles pudessem obter lucro. E nós assumimos o lugar de Deus, determinando os prazos. E continua dizendo: e lá faremos negócios. É nós que organizamos as atividades da nossa vida. E por fim, e teremos lucro.
e teremos lucro, e ganharemos dinheiro. Nós também planejamos os resultados. Olha como esses homens pretensiosos tomaram o lugar de Deus e assumiram para si a posição de definir a agenda, definir o caminho, definir o prazo, definir as atividades e definir o prazo para que tenha lucro. Ou seja, para que Deus? Para que orar a Deus e perguntar a Deus o que Ele quer para nós? Para que aqueles comerciantes precisavam contar com o Senhor? Mas eu quero te lembrar que o nosso coração é enganoso, planeja e maquina coisas, pois achamos que Deus não tem o melhor para nós. E pensamos que somos capazes de resolver todos os nossos problemas. Queridos, nenhuma dessas atividades que Tiago está relatando é negativa em si mesma. Nenhuma dessas atividades é errada. Não é errado planejar, não é errado programar o nosso dia, tampouco é errado planejar ter lucros. Pelo contrário, tudo isso é lícito, tudo isso é bom, tudo isso deve ser feito pelas nossas vidas, mas esse é o argumento que Tiago está querendo levantar, está querendo trazer para a nossa reflexão, é que Deus é o nosso Senhor soberano. E precisamos levar em conta aquilo que Ele pensa a nosso respeito. Não podemos pensar que somos donos de nós mesmos e que Deus não está nem aí para os nossos problemas, para as nossas atividades, para os nossos planos, para os nossos negócios, para os nossos compromissos. Temos aqui o exemplo de pessoas que fazem todo o seu planejamento e trabalham sem sequer pensar em Deus. Ao ignorar a Deus, esses comerciantes mostram tanto uma arrogância como aquele que difama o seu irmão. O pecado de não se dirigir a Deus em oração é uma das ofensas mais comuns que eu e você cometemos no dia a dia. Observe que Tiago não tem nada contra essa ocupação desses comerciantes que planejaram, nem tampouco só escreve sobre as questões éticas de vender e comprar. Ele apenas afirma que os comerciantes negociam e têm lucros, e é isso que nós esperamos quando os negócios vão bem. Mas Tiago usa esses homens como exemplo, por causa da sua falta de consideração para com Deus. Para eles, o dinheiro e o lucro é muito mais importante do que servir ao Senhor. Eles vivem como aquele homem da parábola do rico insensato, que construiu um celeiro grande para armazenar ali os seus bens. Depois de armazenado, ele diz para si mesmo: descansa, coma, beba e alegre-se. E aí a pergunta que fica: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Irmãos, as pessoas que se preocupam demais e não colocam as nossas dependências em Deus, não conseguem acrescentar 1 minuto de vida sequer. São completamente independentes de Deus, mas não conseguem acrescentar 1 minuto sequer da sua vida. Cuidado com a certeza dos seus planos. Apresente os seus projetos para Deus. Apresente os seus planos, seus negócios, a sua empresa, o seu trabalho a Deus. Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para nós. Mesmo que aos nossos olhos não pareça ser o melhor, Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Segundo ponto, eu quero pensar com você, está no versículo 14. Olha o que diz aí. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Salmo 144, versículo 4 diz: o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Provérbios 27, versículo 1 diz assim: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer.
Queridos, esses negociantes estavam fazendo planos seguros para um ano, enquanto não podiam ter a garantia de um dia sequer. Eles diziam, nós iremos, permanecemos, compraremos, teremos lucro. Essa é a mesma postura do jovem insensato que nós falamos. Querido, aquele que pensa que pode controlar o seu futuro, aquele que pensa estar no controle total da sua vida, é um tolo. A vida não é incerta para Deus, mas ela é incerta para nós. Somente quando nós estamos dentro da vontade de Deus, é que podemos ter a certeza de um futuro. Não sabemos o que acontecerá hoje, muito menos no próximo 1 ou 2 anos. Todos nós estamos separados da morte por um único batimento cardíaco. Todos nós estamos separados do dia em que partiremos dessa terra por um batimento cardíaco. Querido, imagine um evento inesperado invadindo a nossa realidade e pondo fim a todos os nossos planos. Não tem como não lembrar da pandemia que nós tivemos em 2020. Quantos tinham planos? Quantos planejaram, Camilinha e Georgia, planejaram casar no dia? Fecharam tudo. E está certo, tem que fazer plano mesmo. Tem que planejar. Mas um evento inesperado pode acontecer de repente e mudar toda a nossa estrutura. Pode mudar todos os nossos planos, todos os nossos projetos. Podemos viver mais 30, 20, 40, 50 anos. Ou poderemos morrer amanhã. Tiago, ele compara a nossa vida como uma neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago descreve as nossas vidas como uma névoa, que aparece rapidamente e vai embora. Imagina, no inverno mais rigoroso aqui de Manhuaçu, quando você está agasalhado ali, bem vestido, você vai ali fora, dá aquela soprada, de repente vem aquela fumaça branca, mas rapidamente ela desaparece. Assim é a nossa vida. Quando olhamos do olhar da eternidade, irmãos, a nossa vida não é nada comparada com toda a eternidade que nós teremos com o Senhor. A vida é assim, é como um sopro. Até a vida daqueles que vivem muito. Eu tive um avô que viveu 100 anos. Faleceu no ano passado com 100 anos completos. Para ele, provavelmente passou muito rápido. Mas eu quero te lembrar que os nossos planos são incertos. E o amanhã é incerto. Não para nós, mas para o Senhor é certo. Para nós é incerto, mas para Deus é certo. Terceiro ponto está no verso 16. Pula o 15, vamos no 16. Diz assim: no entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Oh, queridos irmãos, como o nosso coração é orgulhoso. Como nós não aceitamos quando a nossa vontade não se cumpre. Parece que às vezes nós oramos assim: Deus, que seja feita a minha vontade e não a sua. Ao invés de nós orarmos, Senhor, seja feita a tua vontade e não a nossa. E não a nossa. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, diz assim: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. A presunção do homem nada mais é do que uma tentativa de esconder a fragilidade do seu coração. O homem não pode controlar os eventos futuros, nós não temos sabedoria para controlar o futuro, portanto, a presunção é pecado, é querer ser Deus. Esse versículo serve para nos lembrar da advertência séria feita por Tiago lá no Antigo Testamento. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Algumas pessoas haviam se aventurado. Alguns comerciantes já haviam se aventurado. Alguns comerciantes tinham corrido
riscos e alcançado lucros, como sempre acontece, o sucesso gera mais sucesso. E junto com a riqueza, pode vir o orgulho e a autossuficiência. Queridos irmãos, não existe pecado maior do que talvez um coração autossuficiente. Daqueles que não precisam mais de Deus. Daqueles que acham, né? Que não precisam mais do Senhor. A riqueza, ela é bênção de Deus. Mas, para muitas pessoas, ela tem sido maldição. Porque tem tornado pessoas orgulhosas, autossuficientes, confiantes na força do seu próprio braço. A arrogância humana não vale de nada, porque dá glória ao homem e não a Deus. Essa arrogância inclui gloriar nas suas próprias realizações. Não só isso, é injustificável, mas é inaceitável diante de Deus. Isso é mal, meus irmãos. Por meio da experiência do apóstolo Paulo no espinho na carne, Paulo foi capaz de nos ensinar que a única coisa da qual nós podemos nos gloriar é na nossa fraqueza. Porque é nessa fraqueza que o poder de Deus se torna evidente nas nossas vidas. Um crente, portanto, pode gloriar-se apenas de que a sua vida é vivida na dependência de Deus e em responsabilidade com Ele. Vai para o verso 17, quarto ponto. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Gálatas 6, verso 9 diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Queridos, nós devemos sempre fazer o que é certo. Todos nós aqui, eu tenho certeza que todos têm essa ideia. É claro, ninguém vai querer fazer o errado, pelo menos eu espero que não, tá, irmãos? Espero que ninguém queira fazer o que é errado. Mas Tiago, ele destaca aqui duas providências que precisamos tomar para deixar de assumir o papel de Deus nas nossas vidas. E ambas estão ligadas à humildade, que provém de uma fé verdadeira. Primeiro, saber que nós devemos fazer o bem. Isso todos nós sabemos. Nós lemos isso na palavra de Deus. Nós vivemos isso, ouvimos isso. E a segunda é começar a fazer o bem. Quantos de nós sabemos o que fazer, mas não fazemos? Quantos de nós sabemos o que é certo e caminhamos por caminhos tortuosos? Deus estabeleceu um padrão de vida para mim e para você que vai além dos nossos alvos e interesses. E Ele deseja nos conduzir ao longo do caminho que preparou para nós. Para que isso aconteça, precisamos nos manter próximos da sua palavra. Precisamos nos manter próximos da sua palavra, nos moldando com base na sabedoria que ela transmite para mim e para você. Mas saber o que fazer é somente uma parte do problema. Se sabemos o que Deus requer de nós, queridos irmãos, precisamos então colocar em prática. Estaremos em pecado se continuarmos a viver como se Deus não estivesse interessado em algumas áreas das nossas vidas. Se nós tentamos fazer do nosso jeito, dos nossos planos, dos nossos projetos, não estamos fazendo o que Deus requer de nós. Essa é a ideia central dessa última advertência de Tiago: conhecer o caminho certo e nos submeter humildemente a Ele. Precisamos fazer o que é certo sempre. Precisamos colocar toda a nossa vida dentro da vontade de Deus. Quinto e último ponto, caminhando para o fim. Volta no versículo 15. Olha o que diz Tiago no versículo 15. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo.
Jeremias capítulo 17, verso 7 diz: mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Nós já lemos, mas eu vou repetir, Provérbios, capítulo 16, verso do 1 ao 3. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Querido, Tiago mostra o problema. Tiago mostra como que nós somos convictos dos nossos planos. Mostra como a vida é breve, como o nosso coração é orgulhoso. Mostra como nós devemos fazer o bem. E apresenta o remédio para esses problemas. Para a insensatez do nosso coração de querermos ser igual a Deus. Em vez de planejarmos apenas, em vez de sermos arrogantes e colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus, nós deveríamos fazer o quê? Se o Senhor quiser, viveremos, e faremos isto, e faremos aquilo. Para muitos cristãos, a expressão "se Deus quiser" se tornou um clichê, se tornou um apêndice obrigatório, que por superstição da nossa parte, nós falamos da boca para fora, muitas vezes sem ter isso no nosso coração. E eu conheço pessoas, eu sei que você conhece também, não precisa falar não, tá? Se Deus quiser, mas Ele quer. Conhece alguém assim? Eu conheço. Não, porque se Deus quiser, mas eu tenho certeza que Ele quer. Queridos, se Deus quiser, não pode ser um clichê na nossa vida. Se Deus quiser, precisa ser de fato aquilo que guia os nossos passos dia após dia. Se Deus quiser, deve ser algo obrigatório nas nossas orações. Senhor, que seja feita a tua vontade, mas não a nossa. Em alguns meios e culturas, o clichê, se Deus quiser, é tão comum, que se torna repetitivo e perde o sentido original. Mas Tiago, por que Tiago diz para que eles façam assim? Tiago está mostrando para aqueles comerciantes que a vida deles está nas mãos de um Deus soberano. E que devem reconhecê-lo em todos os seus planos. Mas não diz a eles como ou quando usar essa frase. Isso não pode ser também, irmãos, um amuleto em que nós nos apegamos. A frase, a expressão, se Deus quiser, não pode se tornar apenas um clichê ou um amuleto para que eu e você possamos usar no dia a dia. Não, se Deus quiser vai dar certo, se Deus quiser vai acontecer isso. Porque isso perde o seu sentido original, perde o seu valor. Tiago nos instrui a dizer, se o Senhor quiser, para que isso seja uma postura de vida. Para que isso seja a nossa postura de vida. Para que eu e você possamos viver confiando na vontade soberana de Deus. Quando nós dizemos se Deus quiser, nós estamos confiando e nos submetendo humildemente ao único e verdadeiro Deus, que tem o direito de ser Senhor sobre as nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Não apenas em algumas, não apenas naquelas que nós confiamos, não apenas no programa de domingo à noite, mas em todas as áreas da nossa vida. Mas eu quero te levar a pensar ainda num desafio maior. Existe um desafio maior do que dizer simplesmente, se o Senhor quiser. É o seguinte: e se Deus não quiser? Como que as coisas ficam? E se Deus não quiser abençoar os seus planos? Como é que vai acontecer? Sabe o que acontece? Quando Deus não faz aquilo que nós fazemos, muitos abandonam o Senhor.
muitos desistem da caminhada. Muitos dizem assim, eu tive lá, eu fui da igreja, eu era da igreja, eu participava, mas quando um parente familiar meu ficou enfermo, eu orei, pedi para que Deus curasse e ele não foi curado. Esse é o desafio. Esse é o nosso desafio como cristão. Quando a nossa vontade não é feita, precisamos nos colocar na dependência completa de Deus. Às vezes Deus vai fazer de acordo com a nossa vontade, mas haverá momentos em que Deus não fará de acordo com a nossa vontade. A Bíblia nos dá vários exemplos. Só lembrando do que eu já citei, Paulo e o espinho na carne. Paulo orou 3 vezes a Deus para que retirasse aquele espinho. E o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Ou seja, Deus está falando com Paulo, Paulo, eu não vou fazer o que você quer não, cara. Você está orando aí pedindo para tirar esse espinho, mas eu não vou tirar. Essa é a minha vontade. Querido, Deus é soberano sobre todas as coisas das nossas vidas. Até mesmo das coisas mais comuns do dia a dia. Até mesmo daquelas que você pensa que Deus não se importa. Deus se importa. A Ele pertence todas as coisas. A alternativa à submissão de Deus de todas as coisas é uma vida arrogante. É uma vida cheia de vanglória, de maldade, vivida como se nós fôssemos os nossos próprios guias nessa estrada, como se fossem senhores da nossa própria alma. Confie na soberania de Deus. Ele tem o melhor para nós. Concluo aqui, meus queridos irmãos, lembrando e dizendo o seguinte. Nós fazemos planos. E não é errado fazer planos. Não é errado planejar, não é errado calcular lucros, não é errado querer ter lucros, não é errado nenhuma dessas coisas. Mas quem planeja demais pode se tornar ansioso. Quem planeja demais pode se tornar alguém que não vive o hoje, mas que vive mais o amanhã. Segundo, não sabemos o que acontecerá amanhã e nem sabemos se nós ainda estaremos vivos amanhã. Portanto, eu quero te convidar a viver o hoje, como se Jesus fosse voltar daqui a 5, 2, 3 minutos. Se arrependa dos seus pecados hoje, mude de vida hoje. Tome uma decisão na sua vida hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Basta a cada dia o seu próprio mal. Afinal, nós somos como a neblina que passa e logo se dissipa. Terceiro ponto, nosso coração é orgulhoso, irmãos. Todos nós temos esse orgulho no nosso coração. Pensa que pode fazer tudo. Pensa que é Deus e quer maquinar e planejar e fazer tudo o que a sua alma deseja. Mas somente o Senhor tem resposta para os nossos corações aflitos. Queridos, em todo tempo, nós precisamos fazer o bem. Fazer o que é certo. Mesmo que ninguém esteja fazendo. Vivemos em dias difíceis, aonde tomar decisões tem sido cada vez mais difícil, mas escolha fazer o que é certo. E por fim, confie no Senhor. Confie no que Deus tem para a sua vida. Deus tem sempre o melhor para nós. Por mais que o melhor para nós não seja aquilo que nós queremos, Deus tem o melhor para a minha e para a sua vida. Amém, irmãos? Se coloque de pé, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido Deus Todo-Poderoso, ó Deus, Tu és soberano, meu Deus, sobre cada um de nós.
Ó Deus, o Senhor é quem criou cada um de nós, é o Senhor quem nos trouxe até aqui, ó Deus, nessa noite, para ouvir a Tua palavra. Ó Pai, nessa noite eu coloco diante do Senhor a vida de cada pessoa que se encontra aqui nesse templo. Ó Deus, eu peço que o Senhor vá de encontro com os corações aflitos, com os corações abatidos, com os corações desanimados, com os corações, meu Deus, que estão ansiosos com o amanhã. Ó Deus, e coloca nos nossos corações uma certeza de que o Senhor tem o melhor para nós. Mesmo que aos nossos olhos possa não parecer ser o melhor, o Senhor tem o melhor para nós. Pai, nos ajuda a colocar a nossa vida numa total dependência do Senhor. Nos ajuda a confiar em Ti, porque em Ti, ó Pai, nós temos certeza do amanhã. A nossa vida, ó Deus, é como um sopro, que logo passa, que logo se acaba. Por isso nós queremos confiar no Senhor. Colocamos toda a nossa dependência em Ti, colocamos os nossos planos diante do Senhor, apresentamos os nossos projetos, os nossos negócios, os nossos empregos, trabalhos, sonhos, desejos mais profundos do nosso coração. E pedimos, Senhor, que seja feita a Tua vontade soberana sobre tudo, Pai. Mesmo que ela não seja nossa, que a Tua vontade prevaleça sobre nós. Ó Deus, que o Senhor não seja apenas um programa de final de semana, que o Senhor, que Jesus não seja apenas um programa do domingo à noite, onde não temos mais o que fazer e então nos reunimos para cultuar. Que o Senhor seja prioridade nas nossas vidas, de segunda a segunda, mês a mês, dia após dia, que o Senhor seja a prioridade das nossas vidas. Toca nos nossos corações, Senhor, e nos transforma no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, que Deus possa te abençoar por meio dessa palavra. Que você possa ter uma semana abençoada, cheia do Senhor. Com uma oração silenciosa, nós nos despedimos. Amém?